Olá, queridos. Hoje eu vi uma manchete no Isto É sobre a loucura que se tornou o vício em pornografia. E me fez assim correr atrás de fazer um vídeo e falar com vocês, porque está se tornando uma das principais causas de distúrbios psiquiátricos no mundo. Dependência da pornografia virtual. Quem não sabe, eu sou médico ginecologista, sou pós-graduado em aconselhamento familiar pela Escola Superior de Teologia de São Paulo, treinamento feito esse pelos psicólogos e psiquiatras cristãos há 25 anos atrás. Fiz o curso de especialização em terapia sexual na Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Na época, então, o presidente Dr. Nelson Vitiello foi o grande responsável pelo ensino e pela passar a todos os ginecologistas e aqueles interessados sobre a sexualidade humana, passar seu conhecimento, toda a sua expertise. E o que a gente vem assistindo nos últimos anos é extremamente preocupante. Da mesma forma que aconteceu, que explodiu no mundo as bets, as apostas, os tigrinhos da vida, em que as pessoas estão perdendo milhões, estão perdendo salários, estão perdendo Bolsa Família. Na sexualidade humana existe um apelo, uma loucura, um constrangimento, uma luta, uma batalha para que as pessoas acabem entrando em sites pornográficos. Eu lembro disso lá atrás, quando começou esse negócio de internet. Você entrava na primeira página, né, na página principal do UOL, e onde estava todo o quadrinho de futebol, eu ia lá ver as minhas informações do meu time, e tinha junto para você entrar onde tinha pornografia, onde tinha sensualidade, sexualidade. E se a pessoa entrasse, pronto, você foi catado, você mordeu a isca, e aí uma imensa maioria das pessoas se tornam viciados. O que acontece no nosso cérebro quando a pessoa se torna viciada em pornografia? A mesma, idêntica coisa que ocorre em quem se vicia em drogas, principalmente o crack e a cocaína. Você gera uma dependência, uma ansiedade descomunal, você não consegue ficar longe desse negócio, é extremamente forte, e você tenta sozinho, de qualquer jeito, se libertar e não vai conseguir. Sem ajuda profissional, você não sai fora da pornografia. Você tem que ter ajuda de um psiquiatra, um psicólogo e tratamento médico, tratamento à base de alguma química para que seja substituída no seu cérebro essa sua dependência. Veio a pandemia e isso explodiu de vez no mundo. Nós temos estudos mostrando, levantamentos mostrando que a pandemia explodiu mais de 50% durante a pandemia. E não só por homens, mas explodiu mais ainda pela busca pelas mulheres. E qualquer outro drama maior de quem faz sexualidade, de quem entende a sexualidade fisiológica, aquela sexualidade natural criada por Deus. A pornografia, ela não tem identidade, a pornografia não tem vínculo, a pornografia não tem afeto, não tem toque, não tem diálogo. Pornografia se parece uma coisa de desempenho, como se fosse uma maratona para ver quanto mais movimento você pode fazer junto de uma mulher. E não havendo, você simplesmente está ousando. E o pior de tudo é que isso entra no cérebro de quem está vendo, isso acaba se tornando um mecanismo pelo qual essa pessoa vai ter relações sexuais com a sua esposa, com a sua companheira, seu companheiro. E elas passam a ser realmente desvinculadas de sentimento, desvinculadas de valor, apenas desempenho. Eu quero saber quanto que eu consigo ficar lá. Como se fosse realmente um exercício, como é que se fosse um aumento de desempenho numa academia. Isso é uma tragédia no relacionamento conjugal. Tragédia. Ou a gente enfrenta isso de uma forma para valer e você coloca inibição nas suas buscas, no seu computador, no seu celular, você proíbe tudo que esteja vinculado a sexo,
ou nós vamos ter realmente um mundo destruído e relacionamentos cada vez mais destruídos, pobres, pessoas realmente como se fossem zumbis nessas áreas da sexualidade. É uma tragédia o que a humanidade está conquistando. É uma derrocada. Na realidade, fala-se tanto em evolução, e isso é uma decadência, isso é um retrocesso, isso é uma regressão. É coisa mais primária que tem para o ser humano, é fazer sexo como se fosse uma esfregação. É ter na sexualidade uma esfregação, um estímulo elétrico e ausente de sentimento. Então, a gente vai ter uma proposta, devo sair com uma proposta de tornar o meu canal, principalmente orientando na área da sexualidade, tanto para jovens como para casais, com impacto e com a visão da sexualidade cristã. Eu escrevi um livro em 1995 sobre o sexo que Deus criou. E o que me levou a fazer esse livro? Me levou a levar esse livro porque as pessoas acham que cristão não faz sexo, ou se faz sexo faz de uma coisa meio robótica ou sem sabor, sem vínculos, sem nenhum sentimento e afeto. Isso é um absurdo. Não existe livro mais erótico, não tem livro mais erótico que foi escrito não pela humanidade, pelos homens, do que o livro de Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, bem no meio da Bíblia. É um manual de excelência de como é que uma mulher e um homem se relacionam, como é que eles têm uma vida decente, positiva, alegre e afetiva junto da sexualidade. A primícia básica para aquele melhor relacionamento sexual é o amor, é o afeto, é o valor do outro, é o significado do outro. Se a gente não conseguir realmente resgatar isso, nós estaremos usando e jogando fora. É o que a gente vê muito hoje, infelizmente, entre jovens, principalmente nesses bailes de periferia, desses bailes que eles chamam de batidão, não sei nem como é que funciona esse negócio, em que as meninas são usadas e descartadas. Hoje, nós estamos diante de uma tragédia no país. Nós somos o campeão mundial de sífilis. Está explodindo câncer de colo de útero em mulheres abaixo dos 30 anos. 30 anos. Por quê? Por causa da troca de parceiros. Essa multiplicidade de parceiros faz com que haja uma explosão de HPV e o nosso corpo não tem capacidade de lutar contra tantos vírus da forma como está sendo feito. Então, infelizmente, nós estamos voltando, retrocesso, decadência, idade média. Nós estamos vivendo o resgate da sífilis, do HPV, reativou a HIV, talvez por um simples fato, desespero de quem não tem sentido de vida. Viktor Frankl coloca em um dos livros mais importantes, que é Em Busca de Sentido, um estudo seu, de uma definição sua, da sua teoria, a logoterapia, que uma pessoa sem sentido, ela vai se envolver com 3 coisas: violência, promiscuidade e vício. Então, é o que tem acontecido no mundo. Explodiu o vício em drogas, explodiu promiscuidade, explodiu agressão. Nós não podemos fechar os olhos diante disso. Você não pode fechar diante os olhos disso no seu relacionamento e na educação dos seus filhos, principalmente. Porque hoje nós estamos vendo criança, nós temos dados assustadores que mais de 30% das crianças que entre 10 e 12 anos já tiveram acesso à pornografia. Isso é um absurdo. O pai não vê isso, não percebe isso, é um absurdo. Isso é uma agressão. Isso é uma indicação de que essa pessoa vai ter um transtorno comportamental na área da sexualidade. Ela vai ter desvios sexuais graves. Então, a ideia é revalidar, reorganizar, retornar aquilo que é o princípio básico de um relacionamento conjugal: afetividade, amor, significado. E é isso que a gente vai tentar passar através de alguns vídeos. Eu vou jogar muito mais no meu canal do YouTube, A Saúde da Mulher Contemporânea. É um canal que eu já tenho há mais tempo, quando eu dava aula para a terceira idade. E a ideia é passar para vocês formas, mecanismos, ajuda de resgate de relacionamento e fugir desses vícios absurdos que só têm destruído a mente humana. Ok? Um abraço a todos.